Olá, meus queridos professores e professoras do terceiro ano. Eu sou o professor Luan Bezerra Dutra e estou aqui em nome da Editora Saviesa para apresentar para vocês um pouco mais a coleção Descomplica Saberes de Matemática. Estamos falando do volume 4 da coleção do terceiro ano e este é o nosso capítulo de número 3. Vamos começar falando de qual a habilidade da BNCC que foi trabalhada neste capítulo. A habilidade é a MA22. Ler e registrar medidas em intervalos de tempo utilizando relógios, analógicos e digitais, para informar os horários de início e término de realizações de uma atividade e a sua duração. Essa habilidade vai ser trabalhada com alguns descritores que estão associados à matriz Saeb. Os descritores são reconhecer unidade de medida e ou instrumentos utilizados para medir o tempo, identificar datas, dias da semana ou meses do ano em calendário ou escrever uma data apresentando o dia, o mês e o ano, e determinar o horário de início, o horário de término ou a duração de um acontecimento. Bem, sabemos quais os descritores são trabalhados e a qual habilidade ele está associado. Agora eu vou trazer uma atividade que está presente no capítulo 3 da coleção, que serviu de inspiração para a sugestão de proposta que eu trago para vocês, para que possamos potencializar o trabalho com o material e, de fato, alcançar o letramento matemático desses estudantes. A atividade é a atividade número 7. Guilherme estuda 2 horas de inglês 3 vezes por semana. Na quarta-feira, sua aula inicia às 13h30. Que horas termina a aula de Guilherme? Bem, qual é a sugestão de proposta aqui? Estamos buscando o trabalho com o reconhecimento de datas e horas, não é mesmo? Para isso, podemos recorrer ao reconhecimento que os estudantes já fazem no seu dia a dia, de modo a apresentar como algo que já é do seu costume. Ele já deve ter alguma noção desse reconhecimento de datas, de horas, então é importante a gente explorar esses conhecimentos que o estudante já tem. Falar sobre a rotina, horários de início de eventos que já são costumeiros a ele. Que hora mais ou menos você acorda, você sabe? Que horas que começa a nossa aula? Que horas você vem para a escola? Que horas você almoça? Tudo isso faz parte da rotina do estudante e ele já deve ter alguma noção em relação a isso. É importante trazer conexões com a realidade para que haja uma contextualização do conhecimento com a vida social dos estudantes. Podemos trabalhar com as datas que lhes é familiar, não é mesmo? É importante buscar elementos de passagem de tempos atrelados aos dias da semana. Bem, quantos dias você tem aula de português, de matemática? Esses elementos que possam ser trabalhados é importante trazer nessas discussões na hora de brincar um pouquinho com essas atividades. Seria interessante realizar com os próprios estudantes um momento de conversa para que eles contem experiências com passagem de tempo, de dias de semana, apresente elementos que sejam trabalhados pelas habilidades indicadas. Então vamos lá, você saiu, você viajou, quantos dias você ficou fora, você saiu que dia da semana, que dia você voltou, tudo isso é importante e relevante nesse trabalho. Traga situações fictícias com passagem de tempo, indicando o início e fim de algum período ou atividade. Olha só, a gente vai começar a estudar isso agora e são tal hora, são, por exemplo, 1h30. Qual hora que a gente vai terminar, qual hora vai ser o recreio, tudo isso é interessante de ser trabalhado com o estudante. Podemos trabalhar com o próprio início e fim de aula, né? Trazer atividades a serem realizadas e indicar o horário de início, duração e com os estudantes determinar o horário de fim. Estipular, vamos fazer, por exemplo, uma atividade por 40 minutos. Agora são 2 horas. Que horas a gente vai terminar essa atividade? Traga aos estudantes filmes ou documentários com seus tempos de duração e brinque com a ideia de começar a assistir e estipular quando o filme ou documentário irá acabar. É uma ótima oportunidade para agregar outras áreas de conhecimento, trazer informações diferentes para os nossos estudantes e ampliar os seus horizontes com novas informações. Bem, todas essas ações buscam um trabalho com as habilidades postas neste capítulo, de modo a trazer a autonomia, trabalhar as relações pessoais com momentos de diálogos e conversas e ainda temos uma boa associação com a vida social dos estudantes e a conexão com outras áreas de conhecimento, possibilitando o letramento matemático do desenvolvimento das habilidades propostas. Bem, esse foi o capítulo 3. A gente se vê no próximo capítulo. Até lá. Tchau, tchau.